Você já percebeu que as pessoas mais poderosas na sala nunca são as que falam mais alto? E que toda vez que você acelera para se defender, você perde o respeito? Existe uma razão neurológica para isso. E essa razão vai mudar completamente como você age em conflitos a partir de hoje. Porque o que você está fazendo agora, reagir rápido, falar alto, se justificar, não está te dando poder, está te tirando dele. Neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente como andar mais devagar e falar mais baixo pode te dar mais influência do que qualquer palavra que você possa gritar. Mas antes, faz uma coisa. Se você quer que eu continue trazendo conteúdo assim, deixa o like agora. Sério, para o vídeo e clica. Porque o que vem a seguir não está em nenhum livro de autoajuda. É um poder silencioso que os estoicos dominaram há 2000 anos e que 99% das pessoas nunca vai entender. Deixa eu adivinhar uma coisa sobre você. Quando alguém te critica, você sente seu coração acelerar. Aquele aperto no peito, as mãos começam a suar, e aí vem aquela urgência desesperada de se defender. Agora, rápido, antes que seja tarde demais. Você fala mais alto, gesticula mais, acelera o ritmo, porque no fundo você acha que se não reagir na mesma velocidade, você vai parecer fraco. E sabe o que é pior? Depois que você explode, depois que você acelera e levanta a voz, a outra pessoa continua calma e você percebe, você é quem parece descontrolado. Você já passou por isso, né? Aquele momento em que você reage impulsivamente numa discussão e 5 minutos depois pensa, por que eu falei daquele jeito? Por que eu perdi o controle? Tem uma razão para isso. E não é porque você é fraco. É porque ninguém te ensinou o que eu vou te mostrar hoje. Olha só, a maioria das pessoas foi condicionada a acreditar que velocidade é poder, que volume é autoridade, que quem reage mais rápido vence a discussão. Mas isso é uma mentira. Uma mentira que te rouba poder todo santo dia. Porque toda vez que você acelera, você transmite uma coisa, desespero. Toda vez que você levanta a voz, você transmite outra coisa, falta de controle. E seu cérebro reptiliano, aquela parte primitiva que avalia ameaças e status social, ele lê esses sinais instantaneamente, não apenas no outro, mas em você. Quando você acelera, seu sistema nervoso entra em modo de luta ou fuga. Cortisol dispara. Sua capacidade de raciocinar despenca. Você literalmente fica mais burro. E as pessoas ao seu redor, elas percebem, não conscientemente, mas inconscientemente, e te respeitam menos. Agora, imagina o oposto. Imagina alguém te criticando, te atacando verbalmente, e você simplesmente contando até 3. Respirando fundo, olhando nos olhos da pessoa e respondendo com metade da velocidade normal, com um tom de voz mais baixo que o dela. O que acontece? A dinâmica de poder inverte completamente. E é exatamente isso que os estoicos descobriram há mais de 2000 anos. Os filósofos estoicos viveram numa época brutal. Epidemias, guerras, perseguições políticas, escravidão. Epicteto era um escravo. Marco Aurélio governava um império desmoronando. Sêneca foi exilado e forçado a cometer suicídio. E mesmo assim, eles tinham algo que a maioria das pessoas hoje não tem: paz interior em meio ao caos. Sabe por quê? Porque eles entenderam uma coisa fundamental, uma coisa tão simples que parece óbvia, mas que muda tudo quando você realmente absorve. Você não controla o que acontece com você, você só controla como você responde. Deixa eu repetir, porque isso é crítico. Você não controla o que as pessoas dizem sobre você. Não controla se vão te respeitar ou te atacar. Não controla as circunstâncias, mas você controla 100% da sua reação. E é aí, exatamente aí, que mora todo o seu poder. Marco Aurélio escrevia no seu diário pessoal, que nunca foi feito para ser publicado. E ele dizia uma coisa que resume tudo:
Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Realize isso e você encontrará força. Basicamente, o único território onde você é imperador absoluto é sua própria mente. Suas ações, suas escolhas, suas respostas, nada mais. Então, quando alguém te critica no trabalho, quando alguém te provoca na internet, quando a vida não sai como planejado, você tem uma escolha. Você pode reagir no impulso, acelerar, levantar a voz, entrar em modo defesa. Ou você pode fazer o que os estoicos faziam, criar um espaço entre estímulo e resposta. E é nesse espaço, nessa pausa deliberada, que mora a sua liberdade. Vou te dar um exemplo prático. Imagina que você está numa reunião. Seu chefe te critica na frente de todo mundo. Diz que seu trabalho está abaixo do esperado. A reação instintiva: defender-se imediatamente, justificar, explicar, acelerar. Mas aqui está o que acontece quando você faz isso. Você valida a acusação. Você mostra que foi atingido. Você transmite: isso me abalou. Você tem poder sobre mim. Agora imagina fazer isso. Você escuta a crítica, conta mentalmente até 3, olha nos olhos do seu chefe e responde com metade da velocidade que você normalmente responderia. Entendo sua preocupação. Vou revisar os pontos que você mencionou e volto com um plano. Simples, devagar, baixo, controlado. O que você acabou de comunicar? Várias coisas. 1. Você não foi abalado. Você absorveu sem desmoronar. 2. Você não precisa se defender desesperadamente. Você tem confiança suficiente para considerar a crítica sem entrar em pânico. 3. Você controla seu tempo e suas reações. Ninguém mais controla. E aqui está o mais louco. A pessoa que te criticou, ela inconscientemente registra isso e te respeita mais, porque poder real não grita. Poder real não se apressa. Poder real simplesmente é. E isso nos leva ao paradoxo mais contraintuitivo do estoicismo. Aqui fica interessante. Existe um paradoxo que confunde 99% das pessoas. E quando você entende isso, tudo muda. O paradoxo é este: quanto mais devagar você se move e mais baixo você fala, mais atenção você recebe. Parece o oposto do que deveria acontecer, né? Mas tem uma razão neurológica para isso. Quando alguém grita, seu cérebro interpreta como ameaça ou desespero. A tendência natural é se desligar ou contra-atacar. É sobrevivência. Mas quando alguém fala baixo, especialmente numa situação tensa, seu cérebro faz o oposto. Ele se inclina, literalmente. Você já reparou que quando alguém sussurra algo importante, você automaticamente se aproxima, você fica mais atento? É porque seu cérebro interpreta volume baixo, mais tom controlado como confiança extrema, como eu não preciso gritar para ser ouvido. Minha presença é suficiente. E movimento lento, mesma coisa. Pessoas apressadas transmitem ansiedade. Pessoas que se movem devagar transmitem controle. Pensa nos filmes. Quem é mais intimidador? O vilão que grita e corre para todo lado, ou aquele que anda devagar, fala baixo e domina a cena só com presença? Exato. Isso não é só cinema, é psicologia evolutiva. Durante milhões de anos, nossos ancestrais aprenderam a ler sinais de status e ameaça através de linguagem corporal e tom vocal. Predadores de verdade não precisam ser rápidos ou barulhentos o tempo todo. Eles são econômicos, precisos, calmos até o momento de agir. E nós, inconscientemente, ainda respondemos a esses sinais. Então, quando você anda devagar e fala baixo, especialmente em situações onde outros estão acelerados e levantando a voz, você transmite algo profundo. Eu não estou ameaçado. Eu não preciso me provar. Eu estou no controle de mim mesmo. Então estou no controle da situação.
Agora eu vou te contar uma história pessoal sobre isso. Teve uma época na minha vida em que eu era extremamente reativo. Qualquer crítica, qualquer provocação, eu explodia e eu justificava isso. Pensava, eu estou defendendo meus valores, estou mostrando que não sou capacho. Mas a verdade, eu estava sendo controlado pelas palavras dos outros, pelas circunstâncias, pelos meus próprios impulsos. Até que um dia, eu perdi uma oportunidade profissional por causa disso. Uma oportunidade que eu queria muito. Numa reunião importante, alguém questionou minha competência e eu reagi, rápido, alto, defensivo. E adivinha o que aconteceu? A pessoa ficou calma, quase indiferente, e eu fiquei parecendo descontrolado. Perdi a oportunidade, não pela minha competência, mas pela minha reação. E aquilo doeu, doeu muito. Foi aí que eu me deparei com os estoicos e li algo de Epicteto que mudou tudo. Não são os eventos que perturbam as pessoas, são seus julgamentos sobre eles. Ou, traduzindo para a linguagem normal, não é o que acontece que te desestabiliza. É a história que você conta sobre o que aconteceu. E eu percebi, eu não estava reagindo aos eventos, eu estava reagindo à minha interpretação dos eventos. Alguém me criticava e eu interpretava como, essa pessoa está me desrespeitando, preciso me defender agora ou vou parecer fraco. Mas e se eu mudasse a interpretação? E se, em vez de ataque que exige defesa imediata, eu interpretasse como feedback que posso considerar com calma e escolher como responder? Então, eu comecei a fazer um experimento. Durante 30 dias, toda vez que alguém me criticasse ou provocasse, eu ia fazer 3 coisas. 1. Contar até 3 antes de responder. 2. Responder com metade da velocidade normal. 3. Abaixar o tom de voz em vez de aumentar. Os primeiros dias foram estranhos, desconfortáveis. Meu instinto gritava, reage, defende, rápido. Mas eu resistia. Contava até 3. Respirava, respondia devagar. E sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a me ouvir mais, começaram a me respeitar mais, e eu comecei a me sentir mais no controle do que nunca. Teve uma situação específica que comprovou isso. Um colega me criticou num grupo de WhatsApp do trabalho, na frente de todo mundo, comentário passivo-agressivo sobre um projeto meu. Antigamente eu responderia em 30 segundos, defesa completa, talvez até contra-atacaria, mas dessa vez esperei 2 horas e quando respondi escrevi com calma, direto, sem emoção desnecessária. Entendo seu ponto. Vou revisar essa parte. Valeu pelo feedback. Simples, devagar na resposta. Baixo no tom, mesmo sendo texto. E adivinha o que aconteceu? O cara pediu desculpas. Disse que foi mal e que meu trabalho era bom sim. Ele não pediu desculpas porque eu me defendi. Ele pediu desculpas porque eu não entrei no jogo dele. Eu não acelerei. Não levantei a voz. Metaforicamente. Não entrei em modo defesa. E isso o desarmou completamente. Porque aqui está a verdade que ninguém te conta. Quando você fica calmo numa situação em que todo mundo espera que você reaja, você cria uma assimetria de poder, e a assimetria de poder é intimidadora. Deixa eu explicar. Numa interação tensa, existe uma expectativa inconsciente. Ação gera reação. Eu te ataco, você se defende. Eu levanto a voz, você levanta a sua. É um script social que todo mundo conhece. Mas quando você não segue o script, quando você fica calmo, devagar, baixo, você quebra o padrão. E quebrar o padrão cria desconforto psicológico na outra pessoa, porque agora ela não sabe mais o que esperar. O script que ela conhece não funciona mais. E isso é extremamente poderoso. Vou te dar uma metáfora visual. Imagina a vida como um rio. Quando alguém te provoca ou te ataca, é como se jogassem uma pedra na água. A reação instintiva é criar ondas. Resistir, lutar contra a pedra, mas a água não faz isso.
A água absorve a pedra, flui ao redor dela e continua seu curso, tranquila. A pedra pode estar lá, mas a água não perde sua essência por causa dela. Você não precisa resistir a cada ataque. Você pode simplesmente fluir, absorver e seguir. E quando você faz isso, quando você não reage com a velocidade e volume que esperavam, você transmite algo profundo. Você não tem o poder de me tirar do eixo. Eu permaneço, e isso, meu amigo, é aterrorizante para quem tenta te desestabilizar. Porque a maioria das pessoas que te atacam ou provocam, elas querem uma reação. Elas se alimentam do drama, da defesa, da explosão emocional. Mas quando você nega isso a elas, quando você responde com calma, devagar, baixo, você tira o combustível do fogo e o fogo se apaga sozinho. Sêneca, outro filósofo estoico, escreveu algo incrível sobre isso. O melhor modo de se vingar é não ser como seu ofensor. Ou seja, a pessoa quer te ver descontrolado, fica controlado, quer te ver acelerado, fica lento, quer te ver gritando, fala baixo. Isso não é passividade, é o oposto, é dominação estratégica. E agora vem a parte que vai virar sua mente do avesso, porque tem um aspecto disso que a maioria das pessoas nunca percebe. Quando você fica calmo e lento em situações tensas, você não está apenas afetando a outra pessoa, você está reprogramando seu próprio sistema nervoso. Toda vez que você conta até 3 antes de responder, você está criando um novo caminho neural. Você está treinando seu cérebro a não reagir impulsivamente. Toda vez que você responde devagar e baixo, quando seu instinto grita para acelerar e gritar, você está fortalecendo seu córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por controle executivo e tomada de decisão racional. É literalmente como ir para a academia. Cada repetição fortalece o músculo e, com o tempo, isso se torna sua resposta padrão. Não é mais esforço, é quem você é. E quando você se torna naturalmente calmo e controlado, você emite uma presença que as pessoas sentem, mesmo sem entender por quê. É a calma intimidadora, não é agressão, não é passividade, é algo no meio, é força controlada. É poder silencioso, e todo mundo ao seu redor percebe. Agora, se você está entendendo isso e está fazendo sentido, deixa um like aí para eu saber que estou no caminho certo. Porque eu só consigo fazer mais vídeos assim se vocês me mostrarem que querem. E agora vem a parte prática. Como você aplica isso hoje? Vou te dar 3 desafios, 3 experimentos práticos que você pode começar agora. Não precisa fazer os 3, escolhe um e aplica nos próximos 7 dias. Desafio 1. A pausa de 3 segundos. Durante os próximos 7 dias, toda vez que alguém te criticar, provocar ou desafiar, antes de responder, conta mentalmente até 3. 1, 2, 3. Parece simples, mas é revolucionário. Porque nesses 3 segundos, você cria espaço. Você sai do modo automático e entra no modo consciente. E nesse espaço, você escolhe sua resposta. Em vez de reagir, você age. Anota quantas vezes você conseguiu fazer isso na semana. E volta aqui nos comentários e me conta o resultado. Desafio 2. O experimento da voz baixa. Esse aqui é poderoso. Durante os próximos 7 dias, em toda conversa tensa ou discussão, abaixa o volume da sua voz em vez de aumentar. Se a pessoa levanta a voz, você abaixa a sua. Força a pessoa a se inclinar para te ouvir. Inverte quem está no controle e observa o que acontece. Conta quantas vezes a dinâmica de poder mudou só por causa disso. Comenta aqui o resultado. Quero saber. Desafio 3. Movimento intencional. Esse é o mais sutil, mas talvez o mais transformador. Durante os próximos 7 dias, anda 30% mais devagar do que normalmente andaria. Não é para parecer robô, é para ser intencional, cada passo com propósito. Observa como as pessoas reagem a você.
Observa se elas te desviam o caminho, se te olham diferente, se te tratam diferente, porque movimento lento transmite presença, e presença intimida. Documenta isso. Volta aqui e comenta. Agora, eu sei o que você pode estar pensando, mas e se eu precisar me defender? E se ficar calmo me fizer parecer fraco? Olha, existe uma diferença gigantesca entre ser calmo e ser passivo. Ser passivo é aceitar tudo, não reagir nunca, deixar as pessoas passarem por cima de você. Ser calmo é escolher suas batalhas, é responder de forma controlada, é agir, não reagir. Os estoicos não eram passivos. Marco Aurélio liderou exércitos. Epicteto confrontou injustiças. Sêneca era conselheiro político. Mas eles faziam isso de uma posição de controle, não de desespero. Então não confunda. Você ainda pode e deve defender seus valores, estabelecer limites, dizer não. Mas faz isso devagar, baixo, controlado, porque poder real não grita, poder real sussurra. E quando você domina isso? Quando você incorpora essa calma intimidadora, as pessoas começam a te ver diferente, te tratam diferente e você se torna diferente. Você não é mais aquele que perde a cabeça em discussões. Você não é mais aquele que se defende desesperadamente. Você se torna aquele que permanece firme, centrado, inabalável. E isso muda tudo. Deixa eu te contar uma última coisa antes de a gente encerrar. Marco Aurélio, o imperador mais poderoso do mundo na época, escrevia no seu diário todo dia. E uma das coisas que ele escreveu resume tudo que a gente falou aqui. Ele disse: nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Pensa nisso. Nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Não são os eventos, não são as pessoas, não são as circunstâncias. São os nossos pensamentos, nossas interpretações, nossas escolhas de como responder. E quando você percebe isso de verdade, não só intelectualmente, mas visceralmente, você finalmente entende onde está seu poder. Você não controla se vão te criticar, mas controla se isso vai te abalar. Você não controla se vão te provocar, mas controla se vai reagir ou responder. Você não controla o mundo externo, mas controla seu mundo interno. E é no seu mundo interno que mora sua paz, sua força, seu poder. Então a pergunta não é: como faço para que as pessoas parem de me desrespeitar? A pergunta é: como me torno alguém que não precisa provar nada para ninguém? Como me torno alguém tão centrado, tão firme em si mesmo, que críticas e provocações são apenas ruído? Ruído que você pode ouvir, considerar se for válido e seguir em frente, sem drama, sem explosão, sem perder sua paz. E quando você chega nesse ponto, quando você incorpora essa calma profunda, você não precisa mais andar devagar e falar baixo de propósito. Isso se torna quem você é. E as pessoas sentem, mesmo sem entender por quê, elas te respeitam, te ouvem, te dão espaço, porque você emite algo que a maioria não tem: presença real. Isso não acontece da noite para o dia, não é mágica, é prática, é consistência, é falhar, aprender, tentar de novo. Mas cada vez que você conta até 3 antes de reagir, você está mais perto. Cada vez que você responde devagar quando seu instinto grita para acelerar, você está mais perto. Cada vez que você abaixa a voz quando querem que você grite, você está mais perto. De quê? De ser livre, livre das opiniões dos outros, livre dos seus próprios impulsos, livre para escolher quem você quer ser a cada momento. E essa liberdade não tem preço. Então, recapitulando rapidamente. 1. Poder real não grita, ele sussurra. 2. Você só controla sua resposta, não os eventos. 3. Movimento lento e voz baixa criam assimetria de poder. 4. Cada vez que você pausa antes de reagir, você reprograma seu cérebro. 5. Calma não é passividade, é controle estratégico.
Isso é o fundamento. Agora vem a parte mais importante: aplicar. Porque conhecimento sem ação é só entretenimento. Então escolhe um dos 3 desafios que eu te dei. Só um. E começa hoje. E volta aqui nos próximos 7 dias e comenta o resultado. Comenta. Dia 1, quando começar. Dia 7, quando completar. Quero acompanhar a evolução de vocês. Se esse vídeo agregou algo para você, se você sente que valeu seu tempo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago vídeos novos sobre filosofia estoica aplicada a percebe. Cada dia que passa, você faz pelo menos 3 coisas que estão matando o homem que você poderia ser. Não é bebida, não é drogas. São vícios invisíveis que a sociedade moderna normalizou. E o pior, você provavelmente fez todos eles hoje antes mesmo de sair de casa. Neste vídeo, vou te mostrar os 5 vícios silenciosos que destroem homens fortes. E mais importante, como os filósofos estoicos há 2000 anos já sabiam eliminar exatamente essas armadilhas. Mas antes, faz uma coisa. Se você quer que eu continue trazendo conteúdo assim, deixa o like agora para o vídeo e clica. Porque o que vou te mostrar nos próximos minutos vai mudar completamente como você vê sua própria força. Você acorda cansado, passa o dia inteiro ocupado, mas improdutivo, e vai dormir com vergonha de si mesmo. Reconhece esse padrão? A maioria dos homens hoje está vivendo uma contradição brutal. Você quer ser forte, disciplinado, respeitado, quer ter propósito, direção, paz interior. Mas suas ações contam uma história completamente diferente. 3 horas de Reels por dia, checando curtidas a cada 10 minutos, reclamando do chefe, da economia, do mundo, planejando eternamente, mas nunca executando, sempre escolhendo o caminho mais fácil. E aqui está a verdade que ninguém te conta. Esses comportamentos não são apenas maus hábitos, são vícios, tão viciantes quanto qualquer substância, e estão roubando sua vida enquanto você assiste. Os estoicos chamavam isso de viver contra a natureza, viver de um jeito que contradiz quem você realmente é. E eles descobriram algo crucial. Não são as circunstâncias que te destroem, são os pequenos vícios diários que você nem reconhece como vícios. Então vamos direto ao ponto. 5 vícios, 5 práticas que estão matando o homem forte que você deveria ser. E 5 soluções estoicas que funcionam há milênios. Se você identificar pelo menos 3 desses vícios em você mesmo, comenta. Reconheço aqui embaixo, sem julgamento, só honestidade. Primeiro vício, reclamação crônica. E não estou falando de reclamar de vez em quando. Estou falando do hábito automático de externalizar responsabilidade por tudo. O trânsito, o governo, o chefe, a economia, o ex, o sistema. Sempre tem algo ou alguém fora de você que é o culpado pela sua situação. Sabe o que isso faz? Mata completamente sua agency pessoal, seu senso de poder sobre a própria vida. Deixa eu te contar uma coisa sobre mim que me envergonha. Teve uma época que eu reclamava de tudo. Acordava reclamando do despertador, reclamava do tempo, do trânsito, do trabalho, das pessoas. Eu genuinamente acreditava que estava apenas sendo realista, apenas reconhecendo os problemas. Mas um dia, uma pessoa que eu respeitava me disse algo brutal. Você percebe que passa mais tempo falando sobre problemas do que resolvendo eles? Aquilo me acertou como um soco. Os estoicos entendiam isso perfeitamente. Epicteto era um escravo, literalmente. Ele não controlava nem o próprio corpo. Seu dono quebrou sua perna de propósito. Mas ele escreveu algo que mudou minha vida. Não são os eventos que perturbam as pessoas, são seus julgamentos sobre eles. Tradução: não é o que acontece que te destrói, é a história que você conta sobre o que aconteceu.
Quando você reclama, você está contando uma história onde você é a vítima. E vítimas não têm poder. Vítimas não agem. Vítimas só reagem. Vou te dar um exemplo concreto. 2 homens perdem o emprego no mesmo dia. Homem A passa a semana inteira reclamando. A empresa é injusta. O chefe sempre me teve na mira. O mercado está impossível. Ninguém valoriza meu trabalho. Homem B diz: ok, isso aconteceu. O que está sob meu controle agora? Atualizar currículo, ativar rede de contatos, melhorar minhas habilidades. Mesma situação. 2 destinos completamente diferentes. Porque reclamação é vício. Dá uma satisfação momentânea. Você sente que está fazendo algo, desabafando, sendo ouvido, mas não muda absolutamente nada da realidade. Pior, quanto mais você reclama, mais você treina seu cérebro a ver problemas em vez de soluções. Quantas vezes você reclamou hoje? Pensa honestamente, de verdade, sobre o tempo, sobre política, sobre alguém, sobre algo. Cada reclamação é um voto para a versão mais fraca de você mesmo. Aqui está o desafio: 0 reclamações por 48 horas. Pega um elástico, coloca no pulso. Toda vez que você for reclamar, estala o elástico. E em vez de reclamar, pergunta: o que está sob meu controle aqui? Parece impossível? Os primeiros dias são impossíveis, porque você vai perceber quantas vezes por dia você automaticamente externaliza. Mas quando você quebrar esse padrão, algo mágico acontece. Você vai começar a sentir que tem poder de novo, porque você realmente tem. E isso me leva ao segundo vício, que é ainda mais insidioso. Segundo vício, dependência de validação externa. E aqui fica brutal, porque a sociedade moderna transformou isso em epidemia. Você posta na academia, espera os likes, checas de novo, de novo, de novo. Se não vem validação, você se sente mal. Se vem, você sente um hit de dopamina que dura 30 segundos e depois volta o vazio. Sua paz interior depende de pessoas que nem ligam para você. Deixa eu ser bem honesto sobre isso. Eu era escravo da opinião dos outros. E quando digo escravo, digo literalmente. Antes de postar qualquer coisa, eu passava 20 minutos pensando: e se as pessoas acharem isso estúpido? E se ninguém curtir? E se alguém fizer um comentário negativo? Eu mudava de roupa 5 vezes antes de sair de casa, porque ficava imaginando o que as pessoas iam pensar. Não falava o que realmente pensava em reuniões, porque tinha medo de ser julgado. E sabe o pior? Essas pessoas que eu tanto me preocupava, a maioria nem ligava. Estavam ocupadas com a própria vida. Eu estava vivendo uma prisão que eu mesmo construí. Marco Aurélio era o homem mais poderoso do mundo na época, imperador de Roma. Tinha exércitos, riquezas, o mundo aos seus pés. E todo dia ele escrevia no diário pessoal lembretes para si mesmo. Um deles resume tudo: você sempre tem a opção de não ter opinião. Ele estava dizendo: você não precisa reagir a tudo. Você não precisa da aprovação de todos. Você não precisa que todos te entendam. A opinião dos outros sobre você não é problema seu, é problema deles. Olha a diferença. Homem dependente de validação, treina na academia, tira 50 fotos, escolhe a melhor, coloca filtro, escreve legenda motivacional, posta. Passa a próxima hora checando curtidas. Se vai bem, fica eufórico. Se vai mal, fica deprimido. Homem livre de validação. Treina na academia às 5 horas da manhã. Não posta nada. Faz porque é quem ele quer ser, não pelo reconhecimento. Sai de lá mais forte. Ninguém sabe. Ele não precisa que ninguém saiba. Qual desses dois você acha que é realmente forte? A validação externa é craque emocional. Dá um hit rápido, mas você sempre precisa de mais. Mais likes, mais seguidores, mais reconhecimento, mais aprovação. É uma corrida infinita que você nunca vence. Os estoicos sabiam disso.
Eles entendiam que o único território onde você é rei absoluto é sua própria mente. Nada mais. Você não controla o que os outros pensam de você. Você não controla se eles vão curtir, aprovar, reconhecer. E gastar energia tentando controlar isso é se torturar voluntariamente. Quando eu finalmente entendi isso, realmente entendi, não só intelectualmente, eu comecei um experimento. Durante 30 dias, toda vez que eu sentisse aquela necessidade de validação externa, eu ia pausar e perguntar: isso depende de mim ou de outros? Os primeiros dias foram horríveis. Eu me sentia nu, exposto. Postei um vídeo sem me importar com os likes. Minhas mãos estavam suando, mas algo mudou, não externamente. O mundo continuou o mesmo. Mas internamente, eu comecei a sentir algo que eu não sentia há anos. Liberdade. Liberdade de não depender de ninguém para me sentir bem comigo mesmo. Liberdade de fazer o certo mesmo quando ninguém está assistindo. Liberdade de ser rejeitado e continuar firme. Aqui está o desafio. Desinstala 3 redes sociais por 7 dias. Instagram, TikTok, Twitter, qualquer uma que você checa compulsivamente. Só 7 dias. Nos primeiros 2 dias, você vai sentir ansiedade, aquela coceira de checar, aquele medo de estar perdendo algo. Isso é o vício se manifestando. Mas no dia 4, 5, você vai começar a sentir algo diferente, clareza, paz, presença. Você vai perceber quantas horas por dia você desperdiçava buscando validação de estranhos. Tenta, depois volta aqui e conta nos comentários como foi. Eu leio todos. Agora, o terceiro vício é o que mais me incomoda, porque ele se disfarça de produtividade. Terceiro vício, procrastinação disfarçada de planejamento. Esse aqui é traiçoeiro, porque parece que você está fazendo algo útil. Você tem 47 abas abertas sobre como começar um negócio, 3 cursos salvos, 5 livros na fila, um caderno cheio de planos e estratégias. Mas quando eu te pergunto, o que você fez hoje? A resposta é: estou me preparando. Preparação eterna é procrastinação sofisticada. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, escreveu algo brutal sobre isso. Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Lê de novo. Devagar. As coisas não são difíceis por natureza. Elas parecem difíceis porque você não age. E quanto mais você adia, mais difíceis elas parecem. Deixa eu te mostrar 2 cenários. Pessoa A. Vou começar um podcast, mas primeiro preciso do microfone perfeito e estudar edição de áudio e criar uma identidade visual profissional e ter pelo menos 10 episódios roteirizados e 6 meses depois, 0 episódios lançados. Pessoa B. Vou começar um podcast. Vou gravar o primeiro episódio hoje no celular. Vai ser imperfeito, mas vai existir. Uma semana depois, 3 episódios no ar. Aprendendo fazendo. Qual desses 2 você acha que vai ter um podcast de verdade em 1 ano? A diferença não é talento, não é recurso. É ação versus paralisia por análise. Eu passei 2 anos planejando criar conteúdo online. 2 anos. Estudei algoritmos, li livros sobre storytelling, fiz cursos de edição, escrevi roteiros que nunca gravei. Sabe quantos vídeos eu postei nesses 2 anos? 0. Porque eu estava esperando estar pronto, estar preparado, ter tudo perfeito. Até que um dia li uma frase que mudou tudo. Ação imperfeita sempre vence planejamento perfeito. No dia seguinte, gravei meu primeiro vídeo, no celular, com áudio ruim, iluminação horrível, roteiro básico. E postei. Foi constrangedor ver depois. Mas sabe de uma coisa? Ele existia, saiu da minha cabeça e entrou no mundo real. Vídeo 2 foi um pouco melhor. Vídeo 10 foi muito melhor.
Vídeo 50 foi bom de verdade, mas nada disso teria acontecido se eu continuasse planejando. Os estoicos eram obcecados por ação, não por planejamento, por fazer. Marco Aurélio escrevia todos os dias: pare de debater o que é um homem bom, seja um. Não estude bondade, seja bom. Não planeje disciplina, seja disciplinado. Não pesquise sobre coragem, haja corajosamente. Sabe por que procrastinação disfarçada é tão viciante? Porque te dá a ilusão de progresso sem o risco de falhar. Você se sente produtivo, salvando artigos, fazendo anotações, assistindo tutoriais, mas no final do dia, zero resultado real. É como estudar natação por anos, mas nunca entrar na água. Você pode saber tudo sobre técnicas, estilos, biomecânica, mas quando te jogam na piscina, você afoga. Porque conhecimento sem ação não é conhecimento, é entretenimento. Aqui está o desafio mais simples e mais difícil. Regra dos 5 minutos. A próxima vez que você tiver uma tarefa importante, haja nos primeiros 5 minutos, sem planejar, sem pesquisar, sem se preparar. Precisa fazer uma ligação difícil? Liga nos primeiros 5 minutos. Precisa escrever algo? Escreve a primeira linha nos primeiros 5 minutos. Precisa treinar? Coloca o tênis nos primeiros 5 minutos. A mágica acontece quando você começa. O momentum puxa o resto. Mas se você esperar o momento certo, você vai esperar para sempre, porque o momento certo não existe. O momento certo é agora, sempre foi, sempre vai ser. E isso me leva ao quarto vício, que está roubando sua energia vital sem você perceber. Quarto vício: consumo passivo excessivo, scrolling infinito, séries que você nem está gostando, mas continua assistindo. Pornografia, Reels, TikToks, YouTube automático por horas. Toda forma de consumir conteúdo sem criar, sem pensar, sem agir. E antes que você pense, mas eu mereço relaxar. Relaxar não é o problema. O problema é quando isso se torna sua vida padrão. A pessoa média passa 7 horas por dia em telas. 7 horas. Se você dorme 8 horas e trabalha 8 horas, sobram 8 horas. Você está gastando quase 90% do seu tempo livre consumindo passivamente. Pensa no que você poderia construir com 7 horas diárias. Um negócio, um corpo forte, uma habilidade rara, um relacionamento profundo, um legado. Mas em vez disso, você está dando essas horas para algoritmos programados para te viciar. Porque é isso que são. Vícios químicos reais. Cada like, cada scroll, cada vídeo curto libera dopamina no seu cérebro. A mesma substância liberada por drogas. Seu cérebro não sabe a diferença entre cocaína e TikTok. Ambos criam dependência. A diferença? Cocaína é ilegal. TikTok está no seu bolso 24/7. Deixa eu te contar meu pior momento com isso. Teve um dia que eu acordei, peguei o celular e comecei a scrollar. Reels, TikToks, Twitter, só 5 minutos para acordar. 3 horas depois, eu ainda estava na cama. 3 horas. Quando finalmente me levantei, eu me senti péssimo, mais cansado do que quando acordei, com vergonha, com raiva de mim mesmo. Mas sabe o que eu fiz no dia seguinte? A mesma coisa, porque era vício. Puro e simples. Os estoicos não tinham smartphones, obviamente, mas eles entendiam perfeitamente o conceito de desperdiçar sua única vida com distrações. Sêneca escreveu algo que parece que foi escrito ontem. Não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito dele. Você tem tempo, você tem 24 horas todo dia, igual todo mundo que já conquistou algo extraordinário. A diferença não é tempo. É como você usa ele, e consumo passivo é assassinato do tempo. Imagina que sua energia vital é como água em um balde.
Todo dia você acorda com o balde cheio. Cada hora de consumo passivo faz um buraco no balde. A água escorre, sua energia, sua criatividade, sua força vital, desperdiçada. No final do dia, o balde está vazio. Você não tem energia para criar nada, construir nada, ser nada. E aí você se pergunta, por que estou sempre cansado? Porque você está se drenando voluntariamente. Deixa eu te mostrar 2 rotinas noturnas. Rotina A. Chega em casa às 19 horas, liga a TV, come no sofá, assistindo série que já viu. Pega o celular e escrola até 23 horas. Vai dormir se sentindo vazio. Rotina B. Chega em casa às 19 horas, treina 1 hora, cozinha comida de verdade. Lê 30 minutos, trabalha em projeto pessoal 1 hora, vai dormir se sentindo realizado. Mesmo tempo disponível, mesmas 24 horas. Qual dessas pessoas você acha que vai ter uma vida extraordinária? A resposta é óbvia, mas a maioria escolhe rotina A, porque é mais fácil. E isso me leva ao ponto crucial. Aqui está o desafio mais difícil até agora. Substitui 1 hora de tela passiva por 1 hora de esforço físico intenso. Só 1 hora, por 7 dias. Em vez de scrollar 1 hora, treina pesado. Corre, faz flexões até falhar. Qualquer coisa que canse seu corpo. Sabe o que vai acontecer? Dia 1, você vai se sentir estranho, ansioso até, porque o vício vai gritar. Dia 3, você vai dormir melhor do que dormiu em meses. Dia 5, você vai ter energia mental que esqueceu que existia. Dia 7, você vai olhar no espelho e respeitar a pessoa que está olhando de volta. Essa diferença neurológica é imediata. Não é placebo, é biologia. Consumo passivo drena. Esforço ativo energiza. Um te deixa mais fraco. Outro te deixa mais forte. Parece óbvio, mas quantas horas você passou ontem em cada categoria? Olha, eu sei que parece difícil. Eu sei que depois de um dia cansativo você só quer desligar o cérebro. Mas desligar o cérebro virou sua vida padrão. E você sabe disso. Os estoicos eram brutalmente honestos sobre isso. Cada hora da sua vida é uma escolha entre fortalecer ou enfraquecer quem você é. Não existe neutro. Você está sempre ficando mais forte ou mais fraco, mais disciplinado ou mais preguiçoso, mais lúcido ou mais anestesiado. Então escolhe, conscientemente. Porque daqui 5 anos você vai olhar para trás e vai ver claramente: eu construí algo, ou eu consumi coisas que outras pessoas construíram. Qual legado você quer deixar? E isso me leva ao último vício, o mais sutil, o mais perigoso. 5º e último vício: evitação sistemática de desconforto. Sempre escolher o caminho mais fácil, sempre buscar conforto, sempre evitar o que é difícil, desagradável, desafiador. E aqui está o paradoxo mais brutal do estoicismo. A busca por conforto é o caminho mais garantido para o sofrimento. Deixa eu explicar. Seu corpo cresce músculo através de desconforto. Você levanta peso, micro-rasgos acontecem nas fibras musculares. Elas se recuperam mais fortes. Se você sempre evitar desconforto físico, seus músculos atrofiam, ficam fracos, inúteis. Seu caráter funciona exatamente da mesma forma. Se você sempre evita conversas difíceis, sua coragem atrofia. Se você sempre escolhe o caminho fácil, sua disciplina atrofia. Se você sempre busca prazer imediato, sua força de vontade atrofia. E no final, você se torna um homem fraco vivendo uma vida fácil. Os estoicos tinham um ditado: dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Eles não evitavam desconforto, eles buscavam ativamente. Marco Aurélio era imperador. Podia ter qualquer luxo, mas ele dormia em camas duras propositalmente.
Sêneca era um dos homens mais ricos de Roma, mas periodicamente vivia como pobre por alguns dias para lembrar que não precisava de luxo. Epicteto ensinava seus alunos a voluntariamente passar por privações. Por quê? Porque eles entendiam algo que nossa sociedade moderna esqueceu completamente. Conforto constante te torna frágil. E quando a vida inevitavelmente te desafia, porque ela vai desafiar, você quebra. Porque você nunca treinou para dificuldade, você só treinou para conforto. Teve um período da minha vida onde eu otimizei tudo para conforto. Acordava tarde, trabalhava de casa de pijama, comida sempre delivery, ar-condicionado sempre ligado, Netflix toda noite, final de semana na cama. E sabe como eu me sentia? Miserável. Porque eu tinha conforto, mas zero orgulho próprio. Eu tinha facilidade, mas zero senso de conquista. Eu me olhava no espelho e não gostava do homem que via, não porque ele era feio, mas porque ele era fraco. Até que eu tive uma percepção brutal. Eu estava tentando evitar sofrimento buscando conforto, mas a evitação em si estava me causando um sofrimento profundo, perda de respeito próprio. Então eu fiz algo radical. Comecei a buscar desconforto intencionalmente. Banho frio toda manhã. Não porque eu continuar gosto, eu odeio, mas porque eu decido acordar às 5 horas mesmo quando não preciso. Porque disciplina é músculo. Treinar no frio, no calor, quando estou cansado. Porque escusas são para fracos. Ter conversas difíceis que eu sempre evitei, porque coragem se treina. Fazer a tarefa mais difícil primeiro, todo dia, porque procrastinação é rendição. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a me respeitar de novo. Não porque minha vida ficou mais fácil, ficou mais difícil. Mas eu fiquei mais forte. E quando você fica mais forte, os mesmos problemas que te destruíam antes agora te encontram diferente. Imagina um vidro e uma bigorna. Mesma martelada. O vidro quebra. A bigorna fica mais forte. A diferença não é a martelada, é o material. Você é vidro ou bigorna? Você decide. Todo dia, com cada escolha, conforto te transforma em vidro. Desconforto voluntário te forja em bigorna. Homem que evita desconforto, tem medo de banho frio. Evita a academia quando está cansado. Não faz ligação difícil. Adia conversa complicada. Escolhe sempre o mais fácil. Resultado: vida aparentemente confortável, mas internamente fraco, ansioso, sem confiança, porque ele sabe que não consegue lidar com dificuldade real. Homem que busca desconforto, banho frio diário, treina quando está exausto, faz a ligação que tem medo de fazer, tem a conversa difícil, escolhe o caminho mais exigente. Resultado: vida objetivamente mais difícil, mas internamente forte, confiante, em paz, porque ele sabe que consegue lidar com o que vier. Qual desses dois homens você acha que dorme tranquilo à noite? Qual você acha que respeita a si mesmo? Qual você acha que está construindo força real? Aqui está o último desafio. Faça algo desconfortável todo dia por 30 dias. Não precisa ser extremo, mas precisa ser intencional. Segunda, banho frio 2 minutos. Terça, acorda 1 hora mais cedo. Quarta, faz exercício que você odeia. Quinta, liga para alguém que você está evitando. Sexta, jejum intermitente. Sábado, treino extra pesado. Domingo, trabalha em projeto que você está procrastinando. Não importa o quê. Importa que seja escolhido, que seja difícil, que seja você decidindo ficar desconfortável de propósito. Porque cada vez que você escolhe desconforto voluntário, você está votando para a versão mais forte de você mesmo. Você está dizendo: eu não preciso de conforto para ser feliz, eu preciso de força, e força vem de dificuldade.
Os estoicos sabiam disso há 2000 anos. Eles treinavam para a adversidade como atletas treinam para a competição, porque eles sabiam que a vida não é sobre evitar dificuldade, é sobre estar preparado quando ela chega, e ela sempre chega. Então, 5 vícios que destroem homens fortes. 1. Reclamação crônica que mata sua agency pessoal. 2. Validação externa que rouba sua paz interior. 3. Procrastinação disfarçada que paralisa sua ação. 4. Consumo passivo que drena sua energia vital. 5. Evitação de desconforto que atrofia sua força de caráter. Agora, aqui está a pergunta que importa. O que você vai fazer com essa informação? Porque você pode assistir isso, achar interessante e não mudar nada. Daqui 6 meses, você estará no mesmo lugar, com os mesmos vícios, vivendo a mesma vida. Ou você pode escolher diferente. Você não precisa eliminar os 5 vícios amanhã. Isso é impossível, mas você pode começar com um hoje. Escolhe o vício que mais ressoou com você, o que mais doeu reconhecer, e elimina ele completamente pelos próximos 30 dias. Aqui está o que quero que você faça. Comenta aqui embaixo qual vício você vai atacar primeiro. Só um específico. Vou eliminar reclamação por 30 dias. Vou deletar Instagram por 30 dias. Vou fazer algo desconfortável todo dia por 30 dias. Escreve aqui, publicamente, porque quando você declara, você se compromete. E volta aqui em 7 dias, 15 dias, 30 dias. Atualiza seu progresso. Eu vou ler e vou responder quantos eu conseguir. Porque não é sobre mim te ensinando. É sobre nós, como comunidade, ficando mais fortes juntos. Olha, no fim das contas, o estoicismo não é sobre virar um robô sem emoções. Isso é um mito completo. É sobre ser humano da forma mais poderosa possível. É sobre ter a coragem de focar no que importa e a sabedoria de soltar o que não importa. É sobre viver com intenção, não no piloto automático. É sobre se tornar o tipo de homem que você respeita quando olha no espelho. E você? Você tem tudo que precisa para começar, não amanhã, não na segunda-feira, não quando você estiver pronto. Agora, este momento é tudo que você tem, sempre foi, sempre vai ser. Então usa bem com você. Como você projeta a sua realidade? Você desperta e imediatamente entrega a planta do seu dia para os outros, permitindo que o feed deles dite a sua construção antes mesmo de você assentar o primeiro tijolo. Se essa rotina te soa familiar, preste muita atenção, porque você está entregando seu terreno antes mesmo de a obra começar. A maioria das pessoas acorda e já se conecta à demolição alheia. Suas mentes são invadidas por opiniões, polêmicas, o desejo dos outros e o ruído incessante de um mundo em construção caótica. Desde o primeiro instante do dia, elas perdem a posse do seu próprio projeto, emocional, mental e espiritual. Agora, contraste isso com o 1% que inicia amanhã como um mestre de obras, sem palpites externos, sem urgência imposta, sem reação. Apenas o silêncio do canteiro, a visão do projeto e a clareza da fundação. Eles não acordam no entulho, eles acordam no comando da construção. Eles são os donos da planta e, por isso, eles são os donos da estrutura que será o seu dia. Sêneca escreveu: a sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Mas por que tão poucos constroem a própria vida? Porque a maioria se esqueceu que amanhã é o seu canteiro de obras. É o seu momento sagrado para definir as vigas ou para terceirizar a construção. Aqueles que terceirizam para o caos, para a opinião e para a distração, eles correm atrás da obra o dia todo, em vez de liderá-la. Mas aqueles que comandam a sua fundação, eles comandam suas ferramentas, eles comandam suas decisões e, no fim, eles comandam o seu legado.
Este vídeo é a sua convocação para se tornar esse 1%, não porque você é superior, mas porque você não está mais disposto a aceitar uma construção inferior ao seu potencial. Os grandes construtores do passado não apenas sobreviviam às intempéries, eles se preparavam para elas. Eles não esperavam pela inspiração. Eles iniciavam o movimento. Eles não perguntavam, o que o dia vai me dar? Eles perguntavam, o que eu vou construir hoje? Neste vídeo, vou te entregar as 7 plantas mestras da manhã estoica que pouquíssimos aplicam, mas que aqueles que o fazem erguem um controle inabalável sobre suas vidas. Estas não são as dicas de produtividade que você já viu. Sem atalhos, sem truques. São princípios mentais, emocionais e espirituais, baseados no estoicismo, projetados para tornar sua manhã uma fortaleza, suas ações um monumento e sua vida uma obra-prima. Então, continue comigo, porque cada planta se conecta à outra. Cada uma vai solidificar sua base de uma forma diferente. E no final, você vai entender por que sua manhã não é só um período do dia. É a fundação da sua fortaleza interior. Deixe esta afirmação nos comentários. Eu projeto meu dia. Eu construo minha vida. Curta o vídeo. Deixe um comentário. Compartilhe com quem precisa começar uma nova obra. E se você é novo, inscreva-se e ative o sino. Vamos começar. Número 1. Forge sua vontade, não espere a faísca. A maioria das pessoas condiciona a ação a um sentimento. Elas esperam a faísca da motivação para começar a construir. Elas dizem, se eu me sentir inspirado, eu levanto. Ou se o humor ajudar, eu vou treinar, ler ou planejar. Mas o arquiteto estoico não espera o clima. O arquiteto estoico age independentemente da previsão do tempo. Marco Aurélio lembrava a si mesmo em suas meditações: no alvorecer, quando tiveres preguiça de te levantares, tem este pensamento à mão: é para fazer um trabalho de um homem que me levanto. Essa frase pode soar simples, mas carrega uma verdade estrutural. O propósito da vida não é ficar no conforto do abrigo, é sair para construir. O primeiro segredo do 1%. Eles se levantam pela vontade, não pelo desejo. Eles não debatem com a preguiça. Eles não negociam com o despertador. Eles simplesmente se erguem, sem hesitação, sem desculpas. E aqui está o porquê disso ser crucial. A primeira ação que você toma na manhã é um contrato que você assina com a pessoa que você está se tornando. Quando você adia, você assina com a sua versão mais frágil. Quando você se levanta, você assina com a sua versão mais forte. Você não está apenas acordando, você está praticando a integridade. É disso que o estoicismo se trata. Viver com base em princípios, não em sentimentos. Não é sobre se sentir uma pessoa com vontade de ferro, é sobre agir como uma, especialmente quando não apetece. Isso constrói um centro de gravidade interno. Com o tempo, sua mente se torna mais resiliente que seu humor. Seu corpo serve à sua mente, sua energia serve à sua vontade. Mesmo nos dias em que se sentir exausto, ansioso ou desmotivado, você se levanta porque prometeu a si mesmo, e isso te ensina a confiar em si. E quando você confia em si mesmo, seu poder de construção se expande. Então, como começar? Defina um horário para se levantar e o defenda como se a estrutura da sua vida dependesse disso, sem botão de soneca, nem por um segundo. Ao acordar, mova-se imediatamente. Isso envia um comando para o seu corpo. A obra começou. Diga algo poderoso em voz alta. Por exemplo, vamos erguer, ou o dia me pertence. Se você consegue vencer a voz da fraqueza às 5 da manhã na sua cabeça, você consegue vencê-la em qualquer lugar. Você sairá para o mundo já tendo vencido sua primeira disputa. E a maioria das pessoas nem começou a esboçar o dia delas. Sua manhã não precisa ser complexa, ela só precisa ser consistente. Lembre-se, você não se levanta porque sente vontade. Você se levanta
porque é quem você é. Deixe esta afirmação nos comentários. Minha vontade é a minha arma. Número 2. Calibre sua bússola interna no silêncio. Quando você acorda, quem define o seu norte? É você ou o seu celular? São os seus valores ou as notificações? O seu projeto ou o drama de outra pessoa? A maioria das pessoas, ao despertar, abre a tela e imediatamente importa 1000 mapas diferentes. Antes mesmo de seus pés tocarem o chão, sua bússola interna já está descalibrada, girando, se comparando, reagindo. E assim, perderam a direção do dia. Mas as pessoas que se movem com propósito, elas fazem o oposto. Elas começam o dia calibrando a bússola no silêncio, sem ruído externo, sem mensagens, sem distrações. Apenas silêncio. Epiteto disse uma vez: se queres progredir, contenta-te em parecer ignorante ou estúpido em relação às coisas exteriores. Em outras palavras, não se preocupe se o silêncio parecer improdutivo. Não se preocupe se parecer que você está perdendo algo, porque é nesse silêncio que o seu norte é encontrado. Sua mente é como um terreno fértil pela manhã, receptiva. Tudo que você planta ali, logo ao acordar, define a colheita. E se a primeira semente que você planta é o ruído, adivinhe, você carregará essa plantação caótica o dia todo. Mas se você se der ao menos 10 minutos de silêncio, você dá ao seu cérebro a chance de se orientar, de se alinhar, de encontrar o foco. Então, o que as pessoas centradas fazem? Elas se sentam, elas fecham os olhos, elas sentem a própria presença, elas observam os pensamentos, mas não se apegam a eles. Elas fazem perguntas simples, mas poderosas como: qual é o meu norte hoje? Que direção a minha melhor versão tomaria esta manhã? Isso é o que os estoicos chamam de prohairesis, sua faculdade da escolha. A habilidade de escolher sua direção não importa para onde os ventos do mundo soprem. Tente amanhã. Antes de pegar no celular, apenas fique quieto. Não faça nada. Apenas esteja presente. Você vai se surpreender com o que acontece com o tempo. Você se torna menos reativo, mais intuitivo, mais estável. Mesmo quando a vida trouxer uma tempestade mais tarde, você a navegará com calma, porque sua manhã não foi desviada. Você definiu a rota. O silêncio não é ausência, é a presença do seu propósito, da sua direção, da sua força. E a verdade é que a clareza nunca vem do barulho. Ela sempre vem de dentro. Deixe isso nos comentários se você leva a sério a proteção da sua rota. O silêncio é a minha bússola. Número 3. Antecipe as fissuras antes que elas apareçam. Sejamos francos, nenhuma construção sai exatamente como o planejado. Você pode ter seu cronograma, suas ferramentas, sua mentalidade perfeitamente alinhada e ainda assim, bum, algo racha a estrutura. Alguém te critica, os materiais atrasam, o trânsito te prende, um e-mail abala seu humor antes das 9 da manhã. E aqui está a verdade. A maioria das pessoas deixa que essas fissuras comprometam toda a obra. Mas os estoicos as esperam, não porque são pessimistas, mas porque são preparados. Existe uma prática estoica antiga chamada premeditatio malorum, a premeditação das adversidades. Parece sombrio, mas não é sobre pessimismo. É sobre inspecionar a estrutura em busca de pontos fracos antes que a pressão os revele. Sêneca disse: ele desarma os golpes do presente, aquele que previu a sua chegada. Se você espera a dificuldade, ela não te pega de surpresa quando aparece. Você lidará com ela como alguém que já reforçou aquele ponto. As pessoas mais resilientes do mundo não apenas esperam o melhor do dia, elas se preparam para o pior. Elas imaginam o que pode dar errado, não em uma espiral de ansiedade, mas de uma forma calma e estratégica. Talvez um cliente seja difícil, talvez eu me sinta frustrado com um erro,
Talvez um colega me desaponte, talvez eu me sinta inseguro ou cansado. E então elas se perguntam: como eu irei agir quando isso acontecer? É como construir reforços estruturais antes do terremoto. Aqui está uma prática simples que você pode tentar. Logo após o seu momento de silêncio matinal, pergunte-se: onde a minha estrutura pode ser testada hoje? Que emoção pode surgir que eu precise conter? Como a minha versão mais forte lidaria com essa fissura? Você pode escrever sobre isso ou simplesmente repassar mentalmente. De qualquer forma, é poderoso, porque agora, quando a vida fizer o que sempre faz, você não desmorona, você não racha. Você já previu isso. Você não está reagindo. Você está respondendo com sabedoria. É isso que o estoicismo ensina em sua essência. Não é sobre controlar o mundo, é sobre controlar sua reação ao mundo. E essa mentalidade te dá uma solidez que parece quase injusta para os outros. Você entra naquela reunião centrado. Você lida com aquele imprevisto sem raiva. Você ouve aquela crítica e não se abala. Você permanece firme. Esse é o seu poder. Não a perfeição, não um otimismo cego, mas a preparação. Porque você inspecionou o dia antes de ele começar. E isso lhe dá a vantagem. Deixe esta afirmação nos comentários se você está farto de ser pego desprevenido. Eu me preparo, eu não quebro. Número 4. Assente a pedra angular da sua filosofia. Todo grande líder, construtor e filósofo tem algo ao qual retorna toda manhã, um princípio central, uma verdade fundamental, um lembrete de quem eles são. A pessoa comum acorda esquecendo a planta do que quer construir. O estoico acorda e a relembra. Marco Aurélio escrevia diariamente em suas meditações, não para um público, mas para manter a si mesmo alinhado. Seus escritos eram lembretes pessoais de como viver com integridade e calma. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará a força. Esta é a pedra angular da manhã, uma verdade que você assenta para si mesmo todos os dias antes que o mundo tente impor outra arquitetura. Veja por que isso é vital. Toda manhã sua identidade é maleável. Antes que os e-mails, as opiniões e as pressões comecem a moldá-la, você deve dizer a si mesmo quem você é ou o mundo decidirá por você. Veja como as pessoas que se movem pela vida com clareza e controle usam isso. Elas criam ou escolhem um princípio estoico e o repetem toda manhã. Não é apenas motivacional, é fundamental. Ele te traz de volta ao seu projeto original. Alguns exemplos poderosos. Eu não controlo o que acontece, apenas como eu respondo. Este dia é um bloco de mármore. Não vou desperdiçá-lo em distrações. O que mais importa hoje é a qualidade da minha obra. Não estou aqui para ser aceito. Estou aqui para construir com verdade. Você não precisa de 100 afirmações. Você só precisa de uma verdade que sustente todo o resto. Repita-a em voz alta, escreva-a, faça dela sua referência, porque se você acorda ansioso, reativo ou perdido, geralmente é porque sua mente não recebeu a planta do dia, ela está vagando. Mas se você começa com clareza, essa clareza se torna o alicerce. Você encara cada tarefa com propósito. Você responde aos desafios com integridade. Você permanece calmo sob pressão porque sua mente não está improvisando. Ela está fundamentada. Tente isso na próxima vez que acordar. Depois de se levantar, sente-se em silêncio e repita sua verdade estoica escolhida de 5 a 10 vezes. Diga-a com convicção. Deixe-a preencher sua estrutura interna. Não apenas diga, torne-se ela. Com o tempo, ela se torna sua armadura mental. E nos dias em que a vida te testar, esse lembrete te trará de volta a solidez. Se você não se lembrar de quem você é todos os dias, o mundo irá te confundir. Não permita. Deixe esta afirmação nos comentários.
Eu fundamento minha mente na verdade. Número 5. Audite sua mente antes que o mundo a invada. Sua mente é mais suscetível na primeira hora após acordar. Então se pergunte, quem tem acesso primeiro à sua mente? Para a maioria das pessoas, são estranhos na internet. Notícias que não podem controlar, debates que não importam, opiniões que as fazem se sentir inadequadas. Mas o filósofo estoico Sêneca sabia que um homem é tão infeliz quanto se convenceu de que é. Então, em vez de deixar o mundo auditá-los, eles auditam suas próprias mentes primeiro. É aqui que a reflexão estoica, ou o diário, se torna uma das ferramentas mais poderosas na rotina matinal do 1%. Funciona assim. Logo após seu silêncio e sua pedra angular, você leva apenas 5 a 10 minutos para auditar seus pensamentos. Não para os outros, para você. Você se pergunta, o que estou sentindo agora? O que preciso liberar? Pelo que posso ser grato? Que virtude vou praticar hoje? Paciência, coragem, disciplina. Você não precisa escrever um livro, apenas algumas linhas de balanço interno. Isso constrói um espaço privado de autoconsciência, um lugar onde seus pensamentos encontram a honestidade. É uma maneira de se lembrar. Eu tenho controle sobre como eu penso. Eu não preciso carregar os débitos de ontem para hoje. Eu não preciso me igualar à energia do mundo. Eu posso gerar a minha. Você notará algo após apenas alguns dias dessa prática. Sua mente fica mais clara. Você começa a identificar seus próprios padrões negativos. Você reage menos emocionalmente. Você percebe quando a ansiedade está se instalando. Você escolhe pensamentos melhores, mais rápido. É assim que os estoicos constroem resiliência mental, não ignorando suas emoções, mas examinando-as, compreendendo-as e substituindo-as por pensamentos mais sábios. E é exatamente por isso que o 1% das pessoas sábias não apenas acorda cedo. Elas usam a manhã para fazer o trabalho real, organizar seu mundo interior, porque se você não comanda sua mente, o mundo a usará contra você. Lembre-se, você não nasceu para ser um escravo de humores, gatilhos ou impulsos. Você nasceu para governar sua mente como um mestre de obras governa seu canteiro, com clareza, paciência e disciplina. Use os primeiros momentos do dia para assumir o controle. Deixe esta afirmação nos comentários. Eu comando minha mente antes que o mundo o faça. Número 6. Ative o corpo para energizar a mente. Um estoico sabe que o corpo e a mente não estão separados. São parceiros de obra. Se o corpo está letárgico, a mente o seguirá. Se o corpo está alerta e forte, a mente se eleva com ele. É por isso que as pessoas mentalmente resilientes nunca começam o dia sem movimento. Não porque querem uma aparência perfeita ou para se exibir, mas porque o movimento é o primeiro ato de autodomínio. Marco Aurélio se perguntava, foi para isso que foste feito? Para te aninhares debaixo das cobertas e te manteres quente? Isso não era auto-julgamento, era um chamado à ação. Um lembrete de que o corpo foi feito para se mover, para enfrentar o dia, para trabalhar com vigor, não com preguiça. Eis a verdade. Você não precisa de um treino de 2 horas para se tornar elite. Você precisa de ímpeto. Você precisa de movimento. Você precisa sinalizar ao seu cérebro. Não estamos aqui para o conforto. Estamos aqui para construir. Por que o movimento é tão poderoso pela manhã? Porque ele muda seu estado instantaneamente. O sangue flui. Seu coração se ativa. Sua energia aumenta. Sua autoimagem se fortalece, a névoa se dissipa e a parte fraca de você que queria continuar deitado começa a morrer. Os estoicos valorizavam o esforço físico como uma forma de treinar a vontade. Epiteto ensinava que a disciplina sobre o corpo treinava a disciplina sobre a alma.
Seus primeiros passos, flexões, alongamentos, até mesmo um banho frio não são sobre fitness, são sobre comando. Você está mostrando a si mesmo: eu faço coisas difíceis mesmo quando não tenho vontade. Isso é liderança, isso é autodomínio. E a maioria das pessoas nunca treina à vontade. Elas treinam o conforto, elas treinam a moleza. E então se perguntam por que suas vidas parecem frágeis. Aqui está o seu desafio. Toda manhã, mova seu corpo por apenas 10 minutos. Alongamentos, polichinelos, uma caminhada em silêncio, água fria no rosto ou um banho gelado. Não precisa ser intenso, só precisa ser deliberado. Porque seu corpo não é um detalhe nesta jornada. Ele é o seu veículo da disciplina. E quando você o treina toda manhã, você entra no mundo se sentindo inabalável, porque você já construiu algo antes do café da manhã. Deixe esta afirmação nos comentários. Eu construo a minha força. Número 7. Visualize a obra-prima final. O segredo final do 1% das pessoas emocionalmente fortes não é o que elas fazem, é quem elas se tornam. Toda manhã, antes de entrarem no mundo, elas visualizam a pessoa que querem ser. Não se trata de fingir. Trata-se de se tornar intencional. Os estoicos chamavam isso de viver de acordo com a natureza, o que significa viver em total alinhamento com seus valores, sua razão e seu eu mais elevado. Sêneca disse uma vez: não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. Desperdiçar não significa apenas assistir a vídeos ou rolar o feed. Significa viver sem intenção, sendo reativo em vez de reflexivo, sendo puxado em vez de liderando. Então, aqui está o que o 1% faz de manhã, antes que o dia comece. Eles se perguntam: como a minha melhor versão agiria hoje? Se alguém estivesse filmando meu dia, eu me orgulharia de como me movi, falei e lidei com as emoções? Onde preciso ser mais forte hoje? E como posso encarar esse desafio? Isso é uma visualização da obra pronta. Você não está prevendo cada movimento, você está treinando sua identidade. Tente isso. Visualize-se entrando no trabalho ou na faculdade com uma energia calma. Visualize-se mantendo a compostura em um conflito. Visualize-se escolhendo a paciência onde normalmente perderia a calma. Visualize-se falando com clareza e confiança. Isso dá ao seu cérebro uma planta final. É como um ensaio para a construção real. E quando a vida te testa, você já praticou suas ações. Veja por que isso é importante. A maioria das pessoas se molda à energia que está ao seu redor. O estoico cria a energia. Eles entram no caos e permanecem firmes. Eles enfrentam a agressão com solidez. Eles encaram o medo com ação. Eles não fingem. Eles treinam isso toda santa manhã. E com o tempo, sua identidade é esculpida em pedra. Você se torna aquela pessoa que se mostra forte, que não entra em pânico, que fala com verdade, que se move com propósito. Você não apenas tem boas manhãs, você constrói uma grande vida. As pessoas entregam suas manhãs como se não valessem nada, mas os sábios sabem que elas são tudo. A maneira como você acorda molda sua mentalidade, seu humor, seu ímpeto e seu significado. Se você não possui sua manhã, outra pessoa a possuirá. Se você não comanda seus pensamentos cedo, o caos virá tomar o lugar deles. Se você não se disciplina antes de o sol nascer, a vida o fará por você e não será gentil. Os estoicos não eram apenas filósofos, eram arquitetos da mente. Eles não perdiam tempo, eles não desperdiçavam manhãs. Eles viviam com repetição intencional, lembrando a si mesmos diariamente do que importava, de quem eles queriam ser e de como se portar. Não importa o que a vida trouxesse. Vamos recapitular as 7 plantas mestras da manhã do 1%. 1. Forge sua vontade, não espere a faísca. 2. Calibre sua bússola interna no silêncio.
3. Antecipe as fissuras antes que elas apareçam. 4. Assente a pedra angular da sua filosofia. 5. Audite sua mente antes que o mundo a invada. 6. Ative o corpo para energizar a mente. 7. Visualize a obra-prima final. Estas não são dicas, são ferramentas de transformação. Não tente fazer tudo de uma vez. Comece pequeno, mas comece hoje. Mesmo uma mudança na sua manhã pode alterar a trajetória da sua vida. Você não precisa ser perfeito, você só precisa estar consciente. Verdadeiramente consciente dos seus valores, das suas ações e da sua missão. Que este seja o último dia em que você acorda reagindo aos outros e o primeiro dia em que você acorda como o 1%. Curta